Nós diz assim em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, 2 versículos. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles o homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nele o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. Se assente e louve o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus. Aqui lemos a palavra do Senhor, aleluia. Sabemos, irmãos, que a Bíblia vai dizer sobre a vida de um homem de Deus, um grande profeta de Deus, chamado Eliseu, aleluia. Louvado seja Deus. Eliseu foi um grande profeta, um grande servo de Deus, sucessor até mesmo, aleluia, de Elias. Sabemos, irmãos, que Eliseu, ele morreu, aleluia. Eliseu havia morrido, e a Bíblia vem nos dizer, meus queridos irmãos, aleluia, que Eliseu foi sepultado. E, irmãos, nós vamos ver nesta noite, pela palavra de Deus, aleluia, que Eliseu, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, aleluia, ele partiu. Mas sabemos que mesmo depois de Eliseu ter morrido, mesmo depois de Eliseu ter partido com Deus, ter partido para o céu com Cristo, aleluia. Glória a Deus. Ainda mesmo assim, Deus, ele vai usar a vida do profeta Eliseu, aleluia. Eliseu tinha morrido, aleluia, irmãos, mas a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que Eliseu estava morto. Só havia na sepultura de Eliseu até mesmo ossos que ficaram, aleluia. Haviam só ossos, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que na entrada até mesmo do ano, no começo de um ano novo, um ano que se iniciava, aleluia, louvado seja o nome das tropas dos moabitas, invadiram a terra, aleluia. Eles vão até mesmo onde estava Eliseu, o profeta de Deus, Eliseu, o homem de Deus, o sucessor de Elias, o homem ali que Deus até mesmo usava, aleluia. Eles invadem a terra, aleluia, na entrada do ano, no início do ano. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, aleluia. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele levantou Eliseu, um homem de Deus, aleluia. Deus levantou homens como Eliseu, profeta que sucedeu Elias, para lembrar ao povo de sua presença e poder. Eliseu foi um homem de milagres, meus irmãos, nós sabemos disso. Multiplicou óleo, ressuscitou um menino, purificou águas e até transformou ferro em flutuante. Mas como todos eles também, aleluia, mas como todos, ele também morreu, aleluia. Como outras pessoas, como outros homens de Deus, aleluia. Eliseu, ele também morreu, aleluia. E sabemos, meus queridos irmãos, aleluia, porém sua história não termina na morte. Como outros homens, Eliseu morreu, como outros homens, Eliseu partiu para Cristo. Mas aqui vamos aprender a palavra de Deus, aleluia, que a história de Eliseu, a história deste profeta, não termina na sua morte, não termina quando ele parte, não termina quando ele morre, quando ele vai para a eternidade.
Glória a Deus. Irmãos, as tropas dos moabitas invadiram a terra. Eles chegam até mesmo onde estava Eliseu enterrado. E sucedeu que, enterrando eles, um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Eles pegam e jogam este defunto, eles pegam e jogam este homem, até mesmo onde estava o profeta Eliseu enterrado, onde estava esse profeta de Cristo, esse profeta de Deus. Eles chegam, o homem tinha morrido, o homem estava morto, eles chegam até a sepultura de Eliseu e jogam este homem lá na sepultura de Eliseu, aleluia. Mas vamos ver, meus queridos irmãos, aleluia, que eles colocam esse homem na sepultura. Mas tem um detalhe: quando eles pegam esse defunto, quando eles pegam este homem que havia morrido, quando esse homem ele cai na sepultura de Eliseu, e quando o seu corpo ele toca sobre os ossos de Eliseu, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que este homem que estava morto, ele reviveu, aleluia. Este homem que havia morrido, quando ele tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia nos diz que ele reviveu e se levantou sobre os seus pés, aleluia. Irmãos, que palavra linda, que palavra maravilhosa, que passagem tremenda, meus irmãos, que lemos nesta noite. Glória a Deus. Aqui vemos, meus queridos irmãos, aleluia, que mesmo depois da morte, ainda Deus estava usando Eliseu. Mesmo depois que ele havia morrido, aleluia, Deus ainda estava usando ele. Ou seja, Deus estava usando o seu legado, aleluia. A cena descrita em 2 Reis, capítulo 13, é dramática. Um grupo de israelitas, fugindo de um ataque dos moabitas, lançam às pressas o corpo de um homem na sepultura de Eliseu. Ao tocar nos ossos do profeta, o morto ressuscita. O poder de Deus não estava limitado na vida terrena de Eliseu. Mesmo após sua morte, o Senhor usou o seu legado para operar o milagre, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo depois da morte, Deus ainda estava usando Eliseu, aleluia. Deus usa os ossos de Eliseu, o que ficaram de Eliseu, para operar um milagre, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. O que aprendemos, meus queridos irmãos, nesta passagem, aleluia? Aprendemos que quando nós somos um homem de Deus ou uma mulher de Deus, aleluia, quando somos servos de Cristo, quando um dia partirmos desta vida, partirmos desta terra, o nosso legado vai continuar. Eu quero te dizer uma coisa: talvez, aleluia, um pregador, um pastor que pregava a palavra, ele parte para a eternidade, ele parte com Cristo, mas tem uma coisa: a sua pregação fica, a sua mensagem fica, e mesmo ele estando morto, ainda ele está, Deus está usando ele para a salvação de almas, para a salvação de vidas. Talvez um cantor, ele parte, mas o seu zelo fica, e mesmo assim, mesmo ele estando morto, Deus está salvando, Deus está levando vidas para, aleluia, para conhecer o Evangelho e ser salvo por Cristo, aleluia. Irmãos, Deus pode usar até mesmo as sombras da nossa fé, aleluia. Mesmo depois de nós morrer, de nós partir, Deus ainda pode usar as sombras da nossa fé, aquilo que nós deixamos de legado, aquilo que nós fizemos para Deus, Deus ainda Ele usa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus, aleluia, meus irmãos, eles usam aleluia, as sombras da nossa fé como palavras, exemplos, orações para transformar vidas muito depois de partirmos. Presta atenção, compartilhe ainda nesta semana uma palavra de esperança com alguém. Você, aleluia, não sabe o impacto eterno que isso terá, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Se nos tiver a oportunidade hoje, vamos ensinar, vamos falar uma palavra maravilhosa, porque depois que nós partir, aleluia, as próximas descendências vão dizer: aquela pessoa que já partiu, ela disse isso, ela falou aquilo. Eles vão seguir, eles vão, aleluia, seguir esse exemplo bom. Vão guardar a palavra ali importante, a palavra certa, aleluia, o ensinamento que eu e você passemos para eles, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. As próximas gerações, aleluia, elas vão ver, meus irmãos, aquilo que nós ensinemos, e elas vão guardar, aleluia, e durará gerações e gerações. Eliseu havia morrido, Eliseu havia partido, mas ainda, aleluia, a sua vida, aleluia, a vida de Eliseu ainda estava sendo usada por Deus. Louvado seja Deus. Os seus ossos Deus estava usando para fazer milagre. Os seus ossos Deus estava usando, o resto da sua fé Deus ainda estava usando para fazer milagres, para fazer este milagre, aleluia. Glória a Deus. Este homem ressuscitou quando ele tocou nos ossos de Eliseu. Este homem ressuscitou quando ele tocou até mesmo nos ossos do profeta de Deus, do sucessor do que sucedeu Elias, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. vamos lá também sobre a mensagem dos ossos, aleluia. Glória a Deus. Este homem ressuscitou após tocar nos ossos de Eliseu. Os ossos de Eliseu nos lembram que Deus não é limitado pelo tempo ou pela morte, assim como Ele usou os restos mortais do profeta. Ele pode usar nossa influência, mesmo quando não estamos mais presentes fisicamente. Um pai que ora pelos filhos, aleluia. Uma professora que semeia valores, um missionário que deixa escritos, tudo isso é ossos que continuam falando, aleluia. Deus ele usa, meus irmãos, após ainda nós partir, que Deus ele possa estar nos usando para outras gerações, para outras pessoas. Deus ele fala para mim, Deus ele fala para você nesta noite. Tenha bom testemunho, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja um servo verdadeiro de Cristo, porque quando nós ainda partir deste mundo, Deus estará usando, aleluia, os restos da nossa fé, Glória aleluia. a Deus. Glória. A nossa jornada não vai terminar quando nós partir, mas Deus continuará nos usando, aleluia. Eliseu foi um profeta de Cristo. Quando Elias ele morreu, quando aquele que antecedeu ele morreu, aleluia. O que Eliseu pediu para Deus? Eliseu ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu pediu porção dobrada da graça de Deus, da unção de Deus na vida dele. E mesmo quando ele partiu, Deus usou ele para ressuscitar o morto. Aleluia. Deus usou os ossos de Eliseu para ressuscitar um homem que havia morrido, aleluia. Eles, aleluia, chegaram na sepultura de Eliseu, na entrada do ano, no começo do ano, o ano estava se iniciando, eles chegam fugindo até mesmo dos moabitas. Aleluia. Eles invadem aquele lugar. Eles invadem a terra onde estava o profeta Eliseu e eles enterram este homem, aleluia. Eles, aleluia, quando eles soltam este homem, o milagre aconteceu na mesma hora. Deus está dizendo, meu querido irmão, para mim e para você nesta noite, aleluia. O mundo, as pessoas vão se surpreender, porque ainda Deus vai usar muita gente, aleluia. Não somente quando estiverem em vida, quando estiver respirando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus irá usar você, Deus irá usar o seu legado, a sua vida, aleluia, a sua até mesmo fé para fazer Glória a milagres. Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é tão grande, Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, que Ele
faz algo inexplicável. O homem havia morrido, aleluia. A esperança havia acabado. A esperança havia terminado. Eles estavam indo sepultar este homem. Eles estavam indo sepultar ele, aleluia. Mas tem uma coisa, meus irmãos, quando eles, aleluia, vão sepultar este homem, pensando que tudo, a esperança tinha acabado, o homem havia morrido, mas não, eles se enganaram, porque quando eles soltam o homem na sepultura de Eliseu, aleluia, talvez se eles não colocassem este homem morto na sepultura de Eliseu, colocassem em algum outro lugar, o milagre não havia acontecido. Mas eles acertaram, aleluia. Eles acertaram pelo que eles fizeram. Eles colocaram em cima da sepultura de Eliseu, nos ossos de Eliseu, aleluia. Oh, meus irmãos, Deus neste momento, Ele ressuscita este homem para provar para o povo, para provar para o povo que ele estava, para todo o povo, olha que Deus ainda era Deus em Israel. Deus ainda usava Eliseu, Deus ainda estava usando ele, mesmo após ele ter morrido. Deus mostrou que verdadeiramente ele era com Eliseu. Deus mostrou que verdadeiramente ele era com esse homem de Deus. Ele era com esse servo de Cristo. Não era a morte, não era, aleluia, que ele já tinha partido, que iria impedir do milagre acontecer. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: busque a presença de Deus, seja um homem, uma mulher fiel a Deus de todo o seu coração, sirva a Ele com toda a sinceridade, porque quando nós partirmos deste mundo, o testemunho ficará, o legado ficará, o legado nosso irá continuar, aleluia. Aquilo que deixamos de bom irá continuar, aleluia, porque a nossa vida não acaba, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão: assim como este homem, ele ressuscitou quando ele tocou nos ossos de Eliseu. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão: o nosso Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Espírito que ressuscitou, até mesmo o mesmo Deus que ressuscitou este homem, aqui onde lemos, ele também, o mesmo Espírito, ressuscitou a Cristo no terceiro dia. E quando a última trombeta tocar, nós, se partirmos até lá, também vamos ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Assim como este homem ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo Espírito vai ressuscitar o nosso corpo mortal. As sepulturas vão se abrir. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós, aleluia, seremos ressuscitados. O nosso corpo ressuscitará para nos encontrar com Cristo nas nuvens, aleluia. Quem vai morar no céu diz glória a Deus. Esse Jesus, ele faz a promessa que ainda mesmo depois de mortos, nós ressuscitaremos. Mesmo ainda depois de mortos, nós vamos ouvir a voz de Cristo bradar nas nuvens, e nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor lá no céu. Estaremos com o nosso Jesus lá nas mansões celestiais, desfrutando de um céu de glória. Quem vai morar no céu diz glória a Deus. Quem está guardando Jesus vir diz aleluia. Então vamos ser fiéis, vamos guardar esta palavra, vamos perseverar, vamos lutar contra o mundo, vamos lutar contra Satanás, e não vamos desistir da nossa missão, porque a nossa missão é ir até o fim. O nosso objetivo é chegar até o fim, para que nós vamos morar no céu como o Senhor. Glória, aleluia. Mesmo depois de morto, nós
ressuscitaremos, aleluia. O mesmo Deus que ressuscitou este homem através do profeta Eliseu, ele irá ressuscitar-nos também, eu e você, para ir morar no céu com ele. A qualquer momento ele virá, a qualquer instante ele virá, e nós vamos nos encontrar com ele e passaremos a eternidade ao lado do Senhor, ao lado do nosso Cristo, lá no céu, lá no paraíso de Deus. Quem vai morar no céu, bate palma bem forte para Jesus. Declama Rabanás. Jesus está voltando, ao mais junto do Espírito de Deus, uma glória descendo aqui, e Deus ele está dizendo para mim e para você nesta noite: levante a sua cabeça, não desista, não pare, prossiga, marcha em direção ao céu, porque a nossa jornada está muito perto de terminar. A nossa missão está muito perto de acabar. Então não vamos deixar Deus em segundo lugar, não vamos deixar Deus em segundo plano, mas vamos colocar Cristo, aleluia, em prioridade na nossa vida. Vamos colocar Cristo em primeiro lugar, vamos servir a Ele de coração, vamos estar na presença dEle de coração, porque Ele está vindo, Ele está voltando, e este mundo ficará para trás. Eu e você, os crentes fiéis ao Senhor Jesus, vão ir para o céu, morar com Cristo na nova Jerusalém de Deus. Quantos entenderam a palavra de Deus? Diz glória a Deus. Deus ele vai te usar, mesmo depois da sua morte, vidas serão alcançadas por Deus, através de você, através do seu legado, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e as palmas são para o Senhor Jesus, aleluia.